Quando eu tinha 2 aninhos de idade, eu tive uma pneumonia severa. Por pouco eu não fui de arrasta. Fiquei entubado, fiquei na UTI muito tempo. A minha mãe, igual toda mãe, ficou desesperada, né? Achando que eu não ia sobreviver. Como de fato, a minha mãe fala que os médicos, né, falavam bem claro pra ela que a minha situação era bem grave. Então, ela apavorada, ela resolveu fazer uma promessa. Ela prometeu pra Deus que se eu sobrevivesse, ela só ia deixar eu cortar o meu cabelo com 15 anos de idade. Eu sobrevivi, né? Tô aqui contando a história. Mas acontece que quando eu fiquei adolescente, ali rapazinha, eu comecei a sofrer muito bullying na escola. E não era só por causa do cabelo, não. Tipo, eu reconheço, eu era esquisitão, sabe? Hoje eu vejo as minhas fotos, eu vejo que eu era esquisitão. Mas nada dá o direito do outro fazer chacota, né? Da aparência do colega da pessoa. E aí o povo da minha sala me zoava, que eu parecia uma menina feia, porque minha cara era cheia de espinha, porque meu cabelo parecia o cabelo da Rapunzel e um monte de coisa. E aí, quando eu tava com 13 anos, eu comecei a gostar de uma menina da minha sala. Uma menina muito bonitinha, sabe? Eu lembro, assim, direitinho do jeito dela. Mas é claro que eu nunca tinha falado, porque eu sabia que ela não ia querer nada comigo, né? Ninguém gostava nem de ser amigo meu, porque eu acho que o povo tinha medo de também ser motivo de chacota. Mas o que que eu fazia? Eu acho que pra mim desabafar, porque eu não tinha amigo pra contar que eu gostava dela, eu escrevia no meu caderno. Eu fazia tipo recadinho pra ela no meu caderno, colocava meu nome, o dela e tal. E aí um dia, uma professora que já tinha falado da minha aparência, mas isso aí uma outra hora eu conto, ela pediu os cadernos pra poder vistar as atividades do dia. Eu entreguei o meu. Ao invés dela vistar e devolver, não, ela foi fuçar no meu caderno, sabe-se lá por quê. E aí ela encontrou os recadinhos que eu escrevia para essa menina. A professora não leu na frente da sala inteira. Aí vocês imaginam a chacota, todo mundo já abusava de mim. E ainda a professora lendo aquilo na frente de todo mundo, os meninos começaram a me zoar, falando assim que eu era mariquinha, porque eu fazia recadinho daquele jeito, que eu era uma menina, que eu era muito feia, e eles ficavam rindo de mim, e a professora não falava nada. A menina, com muita vergonha, ela veio no lugar que eu tava e me pediu assim pra eu apagar o nome dela do meu caderno e não fazer mais. E eu lembro que eu fiquei com tanta vergonha, tão sem graça e tão humilhado, que eles rindo, zoando, eu ri também. Como se aquilo não tivesse me afetando, sabe? Como se eu estivesse achando graça, pra eles não ver o quanto eu tava sofrendo. E aí, naquele dia, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi procurar uma tesoura e cortar o meu cabelo. Tipo, repiquei, cortei tudo. Quando a minha mãe viu, ela ficou maluca, maluca, maluca. Ela começou a chorar, perguntando por que eu tinha feito aquilo, falando que Deus ia me castigar porque faltava 2 anos pra terminar a promessa. E ela perguntava o porquê, porque, tipo assim, eu sempre fui um menino obediente. Então, ela sabia que se eu tava fazendo aquilo, algum motivo tinha. Mas eu não quis contar pra minha mãe, porque eu sabia que se eu contasse, a minha mãe ia bater lá na escola. E aí o mico ia ser maior ainda pra cima de mim, né? Então, eu aguentei o arroxo. Só que a minha mãe, ela ficou meio neurótica, sabe? A minha mãe, ela ficava o tempo todo vendo se eu não tava com febre. A minha mãe, ela me buscava na porta da escola, sabe? Ela ficava o tempo todo cuidando de mim, porque na cabeça dela, em algum momento, ia acontecer alguma coisa de ruim. E várias vezes eu escutava a minha mãe chorando por causa disso. Sendo que na escola, nada mudou pelo fato de eu ter cortado meu cabelo. Ninguém me respeitava por causa disso. Todo mundo caçoava, zoava de mim, zombava de mim do mesmo jeito. Então, tipo, a única coisa que eu tinha conseguido cortando meu cabelo era magoar a minha mãe. Mas também o tempo foi passando, dias, semana, e eu acho que a minha mãe, ela foi acostumando, sabe? Ela foi ficando mais calma, vendo que nada ia acontecer. Então, aos poucos, ela foi abrindo mão, ela foi vendo que, sabe, que Deus é pai e um pai não vai te punir, né? Pelo simples fato de ter cortado um cabelo. Só que aí, o que que aconteceu? Eu já tava de saco cheio
né? A vida inteira, assim, a partir dos meus 10 anos pra frente, eu era chacota na escola, até porque eu comecei a ter bigode muito cedo, comecei a ter espinha muito novo, né? Então, tudo isso acumulava pra eu poder ser motivo de piada, e eu já vivia de saco cheio. E tipo assim, eu sempre fui na minha. Eu nunca fui de brigar, eu nunca fui de revidar, eu nunca fui de responder. Só que tudo tem limite. Chega uma hora que a pessoa cansa. E aí, quando foi um dia, na aula dessa mesma professora, eu vejo que ela só pode que estava de marcação comigo, né? Ela chegou, ela estava fazendo a chamada e ela chamou meu nome uma vez e eu não escutei. E aí ela pegou e gritou: Fulano, você tá surdo? Eu virei para ela na mesma altura que ela tinha me gritado. Eu falei assim para ela: e a senhora tá cega? Que a senhora não tá me vendo aqui? Eu nunca tinha respondido ninguém. Então, quando eu fiz aquilo, ela assustou. Ela me levou para a sala da diretora, falou para a diretora que eu tinha gritado com ela, que eu tinha humilhado ela na frente da sala. E aí a diretora me deu o maior esporro e a diretora falou assim que eu só entrava se eu levasse ou a minha mãe ou o meu pai para poder assinar a minha advertência. Foi aí que eu resolvi conversar com o meu pai, porque, igual eu falei, eu já estava num ponto que eu não aguentava mais e também eu precisava, né, de um responsável para poder entrar comigo. E aí eu contei tudo pro meu pai. Eu contei do que eu vivi dos meus 10 anos até aquela idade dos 13, sendo que dos meus 10 anos até os 13 que eu estudava na mesma escola, né? A mesma diretora, ela nunca tinha feito nada, nem o professor nunca tinha feito nada. Eu contei o que a professora tinha feito. E o meu pai, diferente de mim, o meu pai, ele não sabe conversar muito, não, sabe? Meu pai é um excelente ser humano, bondoso, tudo que os outros precisam que ele pode, ele ajuda, mas o meu pai, ele é ignorante no jeito de conversar. Ele foi comigo na escola e a diretora já estava armada para poder esculhambar o meu pai, para poder falar horrores de mim. Só que no que ela começou a falar, o meu pai já cortou ela no toco. Gente, o meu pai esculhambou a mulher. Meu pai só não chamou ela de santa. O resto, vocês imaginam aí, o resto ele chamou. Só que o meu pai, ele não estava satisfeito, não. Ele queria encontrar a professora. Ele queria esculhambar a professora, porque ela que me expôs ao ridículo daquele jeito lendo o meu caderno, né? Só que meu pai estava tão alterado, que a diretora não deixou. E a diretora falou para ele assim que se ele não fosse embora, que ela ia ter que chamar a polícia. Então eu falei, não, pai, deixa, já foi resolvido. E foi a partir daí que eu deixei de ser bobo dos outros. Porque, tipo assim, ser humilde é diferente de ser bobo, sabe? De abaixar a cabeça e aguentar a humilhação. Enfim, depois disso a vida seguiu, normal, nada de muito diferente. E as adversidades, ela sempre aparece, né? Não vai ter jeito. Só que eu aprendi que eu tenho que enfrentar. Independente se eu tô com o cabelo curto, se eu tô com o cabelo longo. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu fico pensando assim, até quando diretora, professores vão fazer vista grossa pra bullying, né? Porque tá certo. A educação, o respeito tem que vir de casa. E cuidar de uma criança já é difícil. Imagina só de, sei lá, 200, né? De 30 a 200 crianças. Imagina que não deve ser fácil. Mas em muitos casos, igual esse da história, a autoridade na escola, que no caso foi a professora e a diretora, ela tá ciente, ela presencia e às vezes até participa. Igual no caso dessa professora, ela também participou, né? E as pessoas simplesmente fecham o olho e não faz nada. Então eu acho que, assim, tá mais que na hora de ter um monitoramento em relação a isso também. E eu também não vou tirar o meu papel, não. E a gente também tem que fazer os nossos papéis. Pai, mãe, tem que fazer o seu papel em casa ensinando que bullying mata. Essa é a realidade, né? Mas é isso. No mais, eu espero que vocês tenham gostado da interpretação. Gente, entrei naquela época de calor que todos os dias eu fico reclamando aqui pra vocês, então me aguentem. Curte, comenta, compartilha, porque assim a gente cresce cada vez mais. Se você quiser me enviar a sua história, vou deixar o e-mail aqui na tela, por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, um beijão,
Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!